Você já se perguntou se realmente estava fazendo a melhor adubação do milho? E a adubação fosfatada? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. Eu sou a Thaís e vou falar sobre o assunto com o professor Paulo Sérgio Pavinato, doutor em agronomia pela Unesp e professor associado da Exalc com atuação na área de fertilidade do solo e adubação. Professor Pavinato, quais são os erros mais comuns na adubação do milho? Olá, tudo bem? Um dos pontos que a gente considera mais importantes aqui é em relação à redução de doses. Como o milho normalmente é cultivado em segunda safra, nós entramos com doses mais reduzidas de nutrientes nesta cultura porque temos o risco climático. Então, tanto para nitrogênio como para fósforo, para potássio, o milho de segunda safra recebe menos que o milho de primeira safra. Então, esse é um ponto que nós devemos nos questionar porque a demanda da cultura em função da produção que ela está obtendo, ela continua sendo alta. Então, o milho de segunda safra ele vai demandar pelo menos aí uns 100, 120 pontos de N, uns 50, 60 pontos de P2O5 e uns 80, 90 pontos de K2O. Então, nós temos que suprir essa quantidade, senão a planta vai sofrer, vai faltar. Outro ponto importante que nós consideramos aqui é a época de aplicação. A época de aplicação para nitrogênio, normalmente nós usamos na semeadura ou logo após a semeadura e quando lá está com 4 ou 5 folhas abertas. Ok. Agora, para fósforo, a antecipação da adubação fosfatada para antes da soja e querer que a eficiência dessa adubação seja boa para o milho é um problema, porque a cultura não vai ter acesso a boa parte daquele residual de fertilizante que foi aplicado antecipado na soja. Então, aqui nós temos que tomar um cuidado muito grande em relação aos níveis de fósforo no solo. Se os níveis de fósforo no solo estão altos ou muito altos, nós podemos ter o cultivo do milho sem muito risco, de perda de produtividade em função da capacidade do solo de abastecer essa cultura. Agora, se os níveis estão abaixo do crítico, nós temos que tomar cuidado e muitas vezes seria recomendada a aplicação de adubação fosfatada na linha para compensar essa baixa disponibilidade no solo. E lembrando que a adubação nitrogenada ela deverá ser aplicada sempre nos estágios iniciais da cultura para que ele tenha maior eficiência da produtividade. Outro ponto que nós podemos considerar aqui são as fontes. Nós sabemos hoje que existem fontes no mercado que têm uma eficiência muito melhor. Então, fontes revestidas de nitrogenados, que inibem as perdas por volatilização, essas fontes vão ter uma melhor eficiência, embora sendo um pouco mais caras. Mesma coisa para as fontes fosfatadas. As fontes fosfatadas revestidas hoje com polímeros, elas têm uma melhor eficiência. Mas aí nós temos que tomar também cuidado com o preço desses produtos. Então, em síntese, se nós fizermos um manejo adequado da lavoura e nós colocamos as doses adequadas para o suprimento da cultura, nós esperamos alta produtividade. Professor, quais os principais pontos de atenção da adubação fosfatada no milho? Os principais pontos de atenção da adubação fosfatada no milho. É óbvio que, quando nós procuramos ter uma alta eficiência da adubação fosfatada, nós temos que pensar na localização. A localização, ou seja, o local de aplicação do fertilizante é muito importante. Então, se nós fizermos a aplicação localizada no sulco de plantio, nós teremos uma eficiência maior, obviamente, que a aplicação superficial, que tem se difundido bastante hoje em dia nas lavouras do Brasil. Por outro lado, um ponto importante é a época de aplicação desse fosfato. Nós sabemos hoje que os produtores têm antecipado a aplicação do fosfato muitas vezes para a época anterior ao plantio da primeira safra, ou seja, antes da soja. Essa antecipação da fertilização fosfatada, ela vai perder eficiência com certeza. Então, se nós conseguirmos fazer essa aplicação do fosfato
na linha de semeadura do milho, com certeza nós teremos um melhor aproveitamento desse fertilizante pela cultura. No entanto, nós temos que pensar no longo prazo, ou seja, quando nós pensamos no ciclo, envolvendo as culturas em rotação, envolvendo a soja e o milho segunda safra, por exemplo, e envolvendo plantas de cobertura também na entre safra, nós conseguimos muitas vezes atingir uma eficiência muito boa com essa adubação fosfatada. Dessa forma, no longo prazo, nós temos visto resultados na ordem de 60% a 70% de eficiência da adubação fosfatada no milho. Isso já é um ganho bastante substancial. Além disso, nós temos que pensar na dose, né? Hoje, com as produções atuais de milho que nós estamos tendo, tanto na primeira como na segunda safra, nós precisamos suprir de 40 a 60 quilos de P2O5 para suprir a demanda da cultura. Ou seja, se nós queremos colher de 8 a 12 toneladas por hectare, nós temos que aplicar essa quantidade para que a cultura seja bem nutrida. Dessa forma, sabemos que a eficiência não é 100%, então a demanda hoje em dia da adubação fosfatada está sendo em torno de 80 a 100 quilos de P2O5 por hectare. E nós vemos que muitos produtores não fazem essa adubação, essa quantidade de adubação específica para o milho. Muitas vezes eles usam de 80 a 100 quilos pontos de P, tanto para a soja como para o milho. Então temos que tomar cuidado com essa demanda, ok? Então, para uma maior eficiência, nós temos que pensar numa adubação um pouco mais pesada para o milho, sabendo que hoje as produtividades estão bastante satisfatórias, né? Acima de 8, 9 toneladas por hectare, inclusive na segunda safra. Esperamos que tenhamos ajudado na discussão aqui. Obrigado. Obrigada, professor Pavinato, pelos esclarecimentos. Para você ouvinte, deixe suas dúvidas e sugestões em nossas mídias sociais. E até a próxima Santa Dica. Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook/SH Sementes e Instagram @SantelenaSementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.